Um pouco mais tarde, eu estava sentado em frente à pequena chaminé do hotel, onde eu me alojava em San Giovanni Rotondo. Ao meu lado estava um cavalheiro muito distinto que se apresentou com cortesia. Ele era um alto magistrado de Roma e me perguntou se eu tinha participado da conversa que houve entre o padre Pio e alguns teólogos. Ele me revelou qual foi a pergunta feita ao padre Pio para a qual se esperava uma solução clara. O advogado falou comigo por várias horas. Sua conversa constantemente voltava a essa pergunta muito interessante e difícil de resolver. Tentei em vão distraí-lo com outros temas sobre questões de ordem espiritual. Na manhã seguinte, após a missa, o padre Pio me deu a explicação do problema, ainda que eu não tivesse pedido. O padre disse-me: é apenas para o advogado de Roma que você pode dar a explicação que eu lhe dei sobre a questão dos anjos. Cerca de 1 hora depois, vi o advogado no bar do hotel. Então, me referindo textualmente às palavras do padre Pio, relatei ao ilustre advogado tudo o que ele queria tanto saber sobre esta questão. O advogado chorou com emoção e no dia seguinte, no caminho de volta para Roma, ele me recomendou que eu fosse visitá-lo em sua cidade. Em 1º de janeiro de 1957, eu cumprimentei o amado Padre Pio antes de voltar para San Matteo della Decima. Cerca de 2 meses depois, no início de março de 1957, eu estava novamente nos corredores do convento de San Giovanni Rotondo. Encontrei o padre, ocupado ouvindo o que diziam o prefeito da aldeia e o sacerdote prior do convento. O prefeito estava explicando ao padre Pio por que se tinha recusado o pedido que o município de San Giovanni Rotondo dirigiu à Cassa del Mezzogiorno, Caixa do Sul, órgão do Estado italiano para contribuir para o desenvolvimento econômico do sul do país, em Roma, a fim de financiar obras rodoviárias e em outros trabalhos urgentes. Enquanto eu estava de pé atrás do padre, eu ouvi involuntariamente o que o prefeito disse. De repente, o padre Pio virou-se para mim e disse: você tem que ir a Roma e cuidar deste caso na Cassa del Mezzogiorno. Lívido e surpreendido, lhe respondi: padre, eu não conheço Roma e não tenho nenhum amigo que me possa ajudar nesta tarefa. O padre me respondeu gentilmente e com firmeza: você não deve atravessar o oceano para ir a Roma. Vá diretamente. Vou acompanhá-lo com a bênção de Deus. O prefeito e o padre prior me explicaram a situação e os pedidos que deviam ser dirigidos à Cassa del Mezzogiorno. Acompanhado unicamente pela fé em meu guia, o padre Pio, parti para Roma durante o dia. No trem que me levou até lá, conheci um jovem advogado. Conversamos muito tempo sobre várias coisas. Antes de sairmos da estação de Roma, o advogado insistiu em me dar seu endereço e me encorajou a falar com ele caso eu precisasse de algum conselho. O advogado era muito competente em processos relativos a pedidos junto à Cassa del Mezzogiorno. Ele atuava nos escritórios do Alto Comissário para o Turismo. Nessa cidade desconhecida, fui acolhido com carinho pela baronesa Remy. Fui para a Cassa del Mezzogiorno acompanhado de pessoas influentes que conheci. Uma no trem, a outra em Roma, o dia da minha chegada. Depois de um tempo, recebi em Bolonha
uma carta do vice-presidente da Cassa del Mezzogiorno, uma carta que eu mantenho com muita estima. Ele me assegurou ter aprovado o financiamento de obras rodoviárias para o local do convento e para tudo mais. De 1957 a 1968, fui quase todos os meses a San Giovanni Rotondo. Após as confissões, o Padre Pio me dizia: vá para Roma. Eu não entendia muito bem por que eu tinha que ir para Roma. Eu obedeci ao desejo expresso pelo padre e fui a Roma com entusiasmo cada vez maior. No entanto, minha casa permaneceu em São Mateo della Decima. Muitos amigos de Roma e outras cidades vieram me encontrar em minha cidade. Em Decima, eu me rodeei com um grupo de excelentes colaboradores. Entre eles havia Primo Caponcelli, que logo se tornou líder de grupo de pessoas dispostas a conhecer e manter contato espiritual com o amado Padre Pio. Foi com alegria que os habitantes de San Mateo della Decima receberam meu convite e o de Primo para visitar o Santo Frade Capuchinho de San Giovanni Rotondo. As orações e as bênçãos do Padre deram os frutos da graça para muitas famílias e por eles a todos os habitantes de San Mateo della Decima. A este respeito, eu lembro que a minha família também tinha um sinal de solicitude e amor do Padre Pio. Ela também tinha provas de que, mesmo com muitos anos de distância, ele se lembrou de todos os nossos pedidos de orações e de proteção. Durante a semana entre o Natal e o Ano Novo, de 1967 a 1968, eu estava em San Giovanni Rotondo. Em um desses dias, minha confissão com o Padre Pio foi mais longa do que o habitual. O padre confiou-me muitas coisas, e entre outras coisas, que para o ano novo eu não deveria ir a Roma, mas sim a Bolonha. E acrescentou: em 1968 teremos que trabalhar muito, não temos tempo a perder, etc. Foi progressivamente que a luz se fez sobre as misteriosas palavras que o padre me disse durante esta confissão. Com efeito, durante a noite de 8 a 9 de abril de 1968, na noite do meu 42º aniversário, a revelação começou. O padre começou a me inspirar as páginas do Caderno do Amor. No final de abril, dei-lhe uma cópia manuscrita do primeiro Caderno do Amor. Ele deu a seguinte definição: testamento, promessa de graças que se darão, através do espírito destas palavras, à alma de quem queira acolhê-las, com todo o amor de seu coração. Ele me recomendou publicá-lo o mais rápido possível e enviá-lo ao Santo Padre, à hierarquia eclesiástica e ao mundo inteiro. Em 25 de maio de 1968, se celebrava em St. Louis, Estados Unidos, uma grande festa em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Nesta ocasião, o Padre Pio queria dar a conhecer naquela data o Caderno do Amor e havia encarregado seu fervoroso filho espiritual, o famoso compositor e maestro Alfonso da Ortega. Por motivos que eu não conheço, o maestro não pôde partir e o Caderno do Amor não chegou à América para essa data. O padre ficou muito triste, porque disse que as palavras no caderno representavam uma promessa de graça
do coração de Jesus para este mundo que não conhece a paz. Em junho de 1968, amigos que são muito queridos para mim, Hugo e Cecília Amassari e Michele Famiglietti, imprimiram em Roma uma primeira edição do Caderno do Amor sem prefácio. Isso foi muito positivo para mim, porque o Padre Pio me recomendou para fazer conhecer o Caderno do Amor em Roma o mais rápido possível. Eu rapidamente entendi o motivo de tanta pressa. Uma noite fui convidado pelo engenheiro P. Gaspari e, enquanto eu apresentava a primeira edição do Caderno do Amor a um grupo de pessoas selecionadas, uma pessoa muito familiarizada com a vida religiosa da capital o examinou e ficou espantada com o meu apelo apaixonado ao amor do coração imaculado. Na verdade, ela tinha sabido que justamente nos últimos dias alguns clérigos tinham proposto suprimir a devoção às imagens do Sagrado Coração nas igrejas. Eles alegavam que essa devoção, nascida na era jansenista, já não era mais necessária. Pouco depois, outro dos meus queridos amigos e um dos filhos espirituais fervorosos do Padre Pio, Primo Caponcelli de Détima de San Giovanni, em Persiceto, se encarregou da impressão de uma segunda edição do caderno. Enquanto isso, eu instei o Padre Pio a suprimir algumas palavras e a imprimir de forma anônima, mas ele me disse: você não deve tirar nenhuma palavra. E então, por que manter o anonimato? Você tem que o imprimir em seu nome, colocar algumas fotografias e um prefácio. Na verdade, uma segunda edição completa, com um breve prefácio, com tiragem de muitas cópias, saiu em agosto de 1968 na Casa Editrice Instituto Padano di Arte Grafiche de Rovigo, na ocasião do 50º aniversário dos Estigmas, que aconteceu em 20 de setembro. Primo Caponcelli organizou uma peregrinação de jovens a San Giovanni Rotondo para agradecer e festejar o Padre Pio.